convido a atenção de vocês para mais uma vez falarmos um pouco sobre a alienação parental e o contraponto da lei. Nos últimos dias, eu tenho sido questionado por algumas pessoas me pedindo que eu aponte um processo no qual o pai abusador tenha sido condenado. Eu não deveria nem responder a essa pergunta, mas eu vou fazer aqui algumas considerações para que a sociedade tome conhecimento daquilo que realmente está existindo no mundo jurídico. Eu já afirmei por várias vezes e volto a afirmar de que a Lei 12.318 de 2010, ou seja, a Lei de Alienação Parental, ela foi feita não para proteger a criança, não foi feita para proteger mãe, ela não foi feita para proteger pai, mas ela foi feita para proteger qualquer um dos genitores que cometer um abuso sexual ou maus tratos a uma criança. E por que isso tem acontecido? Eu falo com certeza que essa lei foi assim feita para a proteção do abusador ou daquele que passa a ser o alienado nessa relação processual, porque essa lei ela foi feita num período em que se estava em curso uma comissão parlamentar de inquérito sobre pedofilia. E a comissão ela foi instalada no mês de fevereiro ou março de 2008 e depois, logo em seguida, no mês de junho, o projeto de lei 4.053, que veio a tornar-se a lei 12.318, ele foi colocado na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e enquanto estava se fazendo a CPI da pedofilia, esse projeto de lei estava tramitando nas duas casas. E o que me chamou muito a atenção é o fato de que somente após a aprovação dessa lei é que a CPI terminou seus trabalhos. Esta lei ela foi sancionada em agosto de 2010 e a CPI da pedofilia ela encerrou o seu trabalho no mês de dezembro de 2010. Então, dentro desse aspecto, considerando de onde ela nasceu, eu diria que enquanto a Comissão Parlamentar de Inquérito estava lá investigando casos de pedofilia, não dentro da família, mas em outros setores da sociedade, aí havia um grupo de pessoas preocupado em proteger o pai ou a mãe que estivesse usando deste meio brutal de agredir as crianças. Mas o que também me leva ao convencimento de que essa lei foi feita para proteger o abusador é o fato de que lá na justificativa da lei vocês vão encontrar lá quem foram as pessoas ou o grupo de pessoas que elaboraram essa lei. E eu não preciso mencionar aqui novamente o nome deles, porque eu já mencionei muitas vezes nos vídeos anteriores. E dentro dessa justificativa, eles trazem a lume uma teoria chamada teoria da síndrome da alienação parental, que foi criada por Richard Alan Gardner em 1985. E o que é que Gardner sustentava? Ele sustentava ou sustentou em sua teoria de que a pedofilia é alguma coisa normal, que o pai abusar de uma filha ou de um filho, isto é alguma coisa que a sociedade vê de uma forma muito distorcida, muito moralista, e que não tem nada de mal, isso é apenas e mais uma obrigação
ou mais uma demonstração de amor paternal. Mas não é bem assim. Eu entendo que pedofilia é crime, seja ele praticado por pessoas fora da família e seja ele praticado por pessoas da família, muito mais grave ainda se torna. Mas o que é que não leva os pais a uma condenação? É que a Lei 12.318, ela logo começa premiando assim aquele abusador, quando ela estabelece lá no seu artigo 6º algumas situações que são estabelecidas antes mesmo de ser feita a instrução processual. Então basta uma mãe pegar uma criança e levar numa delegacia de polícia e essa criança apresentar uma queixa de que está sendo abusada por seu pai. Veja bem, a partir dali a vida desta mãe torna-se um inferno. O pai, quando ele aparece lá na delegacia, a primeira alegação que ele vai fazer é de que está havendo uma alienação parental e que aquilo que a criança está falando não é verdadeiro e aquilo são falsas memórias plantadas lá em sua cabeça. Isso tudo está na obra do Gardner. Mesmo que vocês me critiquem para falar sobre Gardner, eu tenho que falar sobre ele, porque é em cima da sua obra, da sua teoria, é que foi firmada essa lei. E a teoria de Gardner já foi para o espaço há muito tempo. Já em 1998 o FBI já foi atrás de investigar os casos das crianças que a essa altura já estavam adultas, e aí acabou por desmascarar Gardner, e que em 2003 ele veio a suicidar-se. Quer suicidar-se pelo FBI, quer suicidar-se porque tinha dores terríveis lá de uma determinada doença, não importa por qual razão. A verdade é que em 2003, quando ele se viu acuado, ele preferiu se matar. Muito bem, mas vamos de uma forma prática falar para vocês por que razão um pai não chega a ser condenado. Os juízes, os promotores, eles estão alinhados no sentido de preservar os laços da família. E os juízes, quase que na sua totalidade, eles abraçaram esta tese, e quando então acontece de parar em sua mesa um processo de alienação parental, a primeira coisa que ele faz é obrigar a mãe a levar o filho para que veja o pai. Então essa criança, ela vai ver o seu abusador, vai estar de frente com o seu abusador, vai ter que conversar com o seu abusador, queira ou não. Porque se isso não acontecer, o juiz de uma segunda etapa, ele vai aumentar esse período. Numa outra etapa, ele vai estabelecer uma multa por cada visitação que deixar de ser cumprida pela mãe. E ainda, para terminar esse corolário de penas que estão no artigo 6º dessa lei, o juiz quase que invariavelmente ele dá a inversão de guarda. Ele pega a criança e manda a criança para o pai, e a mãe fica por um tempo proibida de ver o filho, até que aquelas razões que motivaram essa inversão venham a desaparecer. E o que significa isso? Que a mãe não pode mais falar daí para frente que houve abuso sexual, e que se o filho voltar para casa todo estrangulado pelos abusos que sofreu, ela não pode mais abrir a boca, porque se ela reclamar, o que vai acontecer? Ela perde o filho para sempre. Essa é uma das razões.
Então a mãe, na maioria das vezes, para poder ter um filho consigo, ela aguenta uma situação dessa natureza. Quando não aguenta mais, aí então ela acaba fazendo o que todas fazem, vai a uma delegacia e daí para frente vira esse inferno que é a lei da alienação parental. Mas o que também mais me choca é o fato de que nós não temos aqui no Brasil ainda psicossociais ou psicólogas que estejam capacitadas para tratar de um assunto tão melindroso. Agora, em abril, deverá entrar em vigor a Lei 13.431 de 2016, que vai tratar da escuta protegida, e para tanto todos os fóruns do Brasil deveriam estar já preparados para que a criança seja ouvida apenas uma vez em uma tutela de urgência antecipada, e essa oitiva seria filmada e daí para frente a criança não teria mais que ser vitimizada como tem sido até agora, tendo que ser ouvida 2, 3, 4, 5 vezes. Mas mesmo assim, dessa forma, sendo filmada, haverá sim uma esperança de que o juiz, o promotor e os advogados, eles possam sim ter uma ideia melhor do que está ocorrendo com aquela criança. Hoje nós temos os laudos feitos e eu examinei dezenas de processos cujas mães me deram para mim a senha, confiando no meu trabalho, e eu tomei conhecimento de vários laudos, como esses que está aqui, que eu não posso citar o nome, nem quero exibir para vocês, porque é segredo de justiça. Mas a psicóloga, ela ouve a mãe, aí ela ouve o pai, aí ela ouve a criança, e aí ela ouve novamente a mãe. A criança relata um fato que ocorreu com ela, que foi um ato que eu diria indesejado por parte do pai, e ela descreve aquele fato existente. Quando o pai vai ser ouvido, na maioria dos laudos, eu observei o seguinte, que os pais, eles não negam de terem feito aquilo que a criança diz que eles fez, mas ele dá uma versão que bem lhe interessa. Ele entende que aquele aconchego com o filho, com a filha, é normal e que ele não cometeu nada de errado. E aí resta tão somente a palavra da mãe isoladamente, que nada nasceu dela, nada brotou da cabeça dela, isso tudo foi alguma coisa que lhe foi passada pelo seu filho, pela sua filha. E ao final, essa psicóloga, essa psicossocial, ela dá um laudo inconclusivo. O próprio Conselho Federal da Psicologia, ele orienta no sentido de que a psicóloga não deve apontar como foi, existiu, é isso mesmo que houve. Então, no laudo vai acontecer da psicóloga dizer que não há indício de abuso sexual e que há um indício de alienação parental. Alienação parental, diga-se de passagem, que muitas vezes essa psicóloga nem sabe o que é. E aí acontecem fatos como esse que eu vou ler para vocês agora. Eu não vou citar nomes, mas isso aqui está muito fácil, está aí na internet, que vocês poderão ler. Criança é obrigada a ver o pai denunciado por abuso sexual. Por que meu filho precisa ver o pai mesmo depois da denúncia de agressão sexual? A juíza responsável pelo caso não levou em conta o laudo do psicólogo particular de meu filho, nem o laudo das psicólogas do Hospital Pérola Brighton, especializado em casos de violência sexual,
nem da psicóloga da vara da justiça, que aconselhava que o abusador fosse submetido a tratamento e fosse mantido afastado do filho. Entre outras coisas, meu filho demonstrou que havia sido abusado ao fazer gestos de masturbação com os bonecos nas sessões de terapia. O pai nem compareceu na audiência. E eu, diz a mãe, perdi uma entrevista de trabalho para ir lá. E mesmo assim, não valeu para nada o que eu falei, nem os laudos apresentados. A juíza passou por cima da formação técnica dos psicólogos e disse que, como mãe, ela entendia que a criança deveria ver o pai. Queria ver se ela desejaria a mesma coisa se tivesse acontecido com o filho dela, diz essa mãe. O psicólogo de meu filho acha que isso não é bom para ele. O judiciário transforma o criminoso em vítima e as mães em loucas. A vida do meu filho está presa a isso. É assim que tem acontecido. Agora eu quero fazer um outro comentário para vocês, que o pai não é condenado, mas há um processo em curso e ali então existe uma proibição de que o pai tenha a guarda da criança ou tenha uma visita restrita. E esse pai sofre uma acusação de abuso sexual contra o seu filho. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos que eu não vou citar nome, porque vocês poderão achar isso lá na internet, e também a imprensa falou tanto sobre isso que não há necessidade que eu mencione o nome. No dia 29 de agosto de 2016, lá num prédio aqui em São Paulo, na Zona Norte, um pai, ele pegou uma criança, cortou aquela, como que chama aquilo que se coloca nas janelas, uma rede, e pulou-se de lá de cima com o filho. E ambos morreram. Foi dessa forma que ele terminou a sua vida. Em 2016 ainda, nós tivemos um fatídico caso que ocorreu lá no prédio Rui Barbosa da Justiça do Trabalho de São Paulo, em que um pai, levando no colo um filho, subiu até o 17º andar e de lá ele saltou para a morte, esborrachando-se lá no pátio. Fora isso, nós tivemos muitos outros casos dessa natureza, e os pais se suicidaram, eles se matam e matam os filhos também, porque eles entendem que, já que eles não têm o direito de ficar com os filhos, que a mãe também não tem o direito, e ele mata, simplesmente mata ao seu filho e a ele mesmo. Creio que está bem viva ainda na memória de todos vocês aquilo que ficou conhecido como a Chacina de Campinas, em que no dia 31 de 12 de 2016, pouco antes da meia-noite, em que uma família estava ali reunida para o Réveillon, e esse eu vou falar o nome, Sidney, que estava sendo acusado de abuso sexual, ele pulou o muro da casa onde estavam aqueles familiares reunidos e começou a matar todas as pessoas. Todas as pessoas eram famílias dele, a esposa, filho, sogro, sogra, cunhados e assim por diante. 9 mulheres foram mortas, 3 homens. Um deles
foi o filho, que ele deixou para matar em último lugar. E depois de ter matado o filho, ele veio a suicidar-se. 12 pessoas foram mortas por um doido dessa natureza. O ano passado, no Rio, houve um acontecimento por demais desastroso. Um pai que estava com a visita restrita por causa de abuso sexual, e eu creio que vocês estão lembrados disso também, porque saiu na imprensa, saiu na internet, saiu em todo lugar. Apesar da advogada ter pedido para a juíza uma medida protetiva para que aquele pai não mais pegasse aquelas crianças, e a juíza sequer deu bola para aquela petição que aquela advogada fez. O que fez esse pai? Pegou os 2 filhos, o casal, levou para o seu apartamento, e lá ele matou os seus 2 filhos. E antes de suicidar-se, ele fotografou os filhos mortos e enviou para a esposa o que ele tinha feito. E em seguida, ele se matou. Então, o que tem acontecido por aí, que o pai não é condenado, eu diria que ele não é condenado porque o processo não chega ao final. Porque quando a mãe chega a uma fase de pena do artigo 6º da Lei 12.318, se ela não estava louca, agora ela fica louca. Porque qual é a mãe que aguenta ficar um ano inteiro afastado de um filho de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos de idade? E a essa altura, o processo acaba perdendo a sua finalidade. Mas há uma outra razão pela qual isso não acontece. Isso não acontece porque eu diria que os juízes, eles têm medo. Eu diria, eles têm medo dos pais abusadores. E também a imprensa e a internet está cheia de casos. Como eu estou aqui em São Paulo, e eu estou falando de São Paulo, eu vou me referir a casos aqui de São Paulo. Nós tivemos aqui ainda, num passado bem recente, 2017, a juíza doutora Tatiane, lá do Fórum Regional do Butantã, que estava fazendo cumprir uma medida protetiva, afastando um pai da visita do filho. E o que esse pai fez? Esse pai invade o Fórum do Butantã, joga gasolina nessa juíza, ele a domina. Essa cena vocês devem ter visto na televisão. Se não fossem chegar os guardas e a socorrerem, ele a teria matado e ateado fogo ao seu corpo. Mas não foi só isso. Não para por aí. Aqui no Fórum Regional de Itaquera, também há bem pouco tempo, um pai que estava com a visita restrita entrou no fórum armado e queria matar várias pessoas lá dentro. Felizmente ele foi contido e não pôde fazer mal nenhum. E eu quero dizer aos meus amigos, às senhoras de bem, senhores de bem que me ouvem, que as pessoas a quem eu estou me referindo não é, eu costumo dizer, o tiozinho da esquina, não. São pessoas que têm
poder econômico, são pessoas que têm uma influência na sociedade, são pessoas que, olhando e conversando-se com elas, dá-se a impressão de que elas são as pessoas mais ilibadas do planeta, quando são as mais perigosas. Eles chegam assim a ameaçar, até mesmo assim pela internet, nas suas páginas do Facebook, como fez esse senhor aqui, em que logo depois da chacina de Campinas, ele pega e declara guerra. A guerra foi declarada em Jaboticabal. Pessoas vão morrer. 2 promotoras, uma juíza e vários serventuários estavam na mira deste camarada aqui. Só que a polícia, ela foi mais ágil do que ele e conseguiu interceptá-lo e levá-lo à prisão. Agora, eu quero dizer a vocês que tem alguns juízes que têm tido sim a coragem de condenar. Eu vou dar assim alguns casos, que se eu fosse dar aqui todos os casos que eu tomei conhecimento, nós iríamos ficar aqui a noite inteira falando. Porque agora nós estamos no horário da noite, mas poderia ser de dia e nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre isso. Houve um caso em Cáceres, Mato Grosso, em que uma criança foi abusada sexualmente e o juiz só mandou simplesmente que o pai saísse da habitação conjugal. Essa era a pena que ele teve. E a mãe ainda teve sorte, porque poderia ter sido muito pior. Mas se vocês procurarem lá em Manaus e forem lá na cadeia pública Raimundo Vital Pessoa, lá vocês vão encontrar sim um sujeito lá preso que abusou da filha, e essa já com 12 anos de idade não aguentava mais aquilo. Ela mandou uma carta para a mãe pedindo para a mãe que a ajudasse, e ela se sentia culpado pelo que o pai estava fazendo com ela e pedia perdão para a mãe. Então essa situação aqui, ela não poderia de qualquer maneira nenhuma ser jogada para baixo do tapete. E esse homem foi preso e ele está preso até hoje. E esse fato, ele ocorreu em 2016. Se vocês forem lá na comarca de Gravataí, no Rio Grande do Sul também, e eu estou dizendo Rio Grande do Sul agora, porque a maioria de influência dessa lei, ela foi feita por pessoas vindas lá do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem mandado muita contribuição para o Brasil, valiosíssima. Mas, em compensação, mandaram uma lei tão diabólica que tem feito mal a tantas crianças e tem levado tantas mães à loucura, que somente quem está dentro de um caso como esse faz ideia do sofrimento que se experimenta em uma circunstância como essa. Existem juízes corajosos? Existem sim. A questão da alienação parental virou moda agora. Qualquer sujeito que for acusado pela sua mulher de ter batido nela, ter encostado o dedo nela, ou ter batido na criança, ou ele abusando de criança, qualquer crime que um homem cometa, a fala dele é alienação parental. Ainda bem que nós temos nesse país um Superior Tribunal de Justiça que, apesar de tantos desmandos que temos visto aí no judiciário, pelo menos lá nós temos visto os homens de bem que têm coragem de mudar decisões aqui de primeiro grau e condenar sim
o pai abusador. Aqui mesmo eu tenho em mãos uma decisão de um habeas corpus que foi impetrado em favor de um paciente, e foi para isso lá em Brasília. Não vou nem falar o nome do ministro, vocês quiserem podem procurar e vão encontrar lá. E aí ele alegava que estava sofrendo alienação parental, que ele era um alienado, e por essa razão ele queria um habeas corpus que permitisse que ele voltasse a ver o filho, a encontrar-se com o seu filho. E aí o Superior Tribunal de Justiça não deu guarida para o seu pedido, e lá foi ele continuar brigando, e ao final eu espero que esse cidadão vá pagar na cadeia o crime que cometeu. Eu quero concluir apenas dizendo a vocês o seguinte: a maior razão pela qual nós não temos mais condenações de pais abusadores se prende a dois fatos, ou melhor, três fatos preponderantes. O primeiro deles, que os juízes e promotores estão alinhados no sentido da preservação da família, custe o que custar, o que é um erro, um absurdo. Uma criança que foi abusada, se ela conviver com o abusador, ela vai estar sofrendo a cada manhã que ela acordar e saber que ele está por perto. Há pouco tempo nós tivemos uma reportagem feita pelo Celso Freitas, um excelente jornalista, e que ele foi entrevistar lá na cadeia mulheres que já haviam chegado aos seus 18 anos e que, quando crianças, estavam sendo abusadas e a mãe não deu ouvido à sua voz, as autoridades não acolheram a sua fala, e assim que elas criaram força, elas mataram os seus pais abusadores. E uma delas estava sendo entrevistada, ela trabalhava na cozinha da penitenciária feminina, e o repórter perguntou a ela: mas você não sente remorso de ter matado o seu pai e agora estar aqui presa neste lugar? Ela disse: eu aqui dentro, eu estou feliz com as minhas panelas. E eu estou mais feliz ainda de pensar que um dia, quando eu atravessar aqueles portões que me darão a liberdade, lá fora eu não terei o meu pai para me abusar. Então, uma das razões que eu diria para vocês é que a voz da criança não é ouvida. Apesar do STJ ter colocado à disposição dos trabalhadores do direito mais de 1000 acórdãos em que se pede que valorize a voz da criança, isso ainda não tem acontecido. Segundo lugar, é porque as psicossociais, elas não são capazes de dar um laudo em que elas possam acusar ou dizer que realmente há um abuso sexual, porque se um bandido desses é capaz de enfrentar um juiz, você imagina o que não fará com uma psicóloga. E a terceira razão pela qual um processo de alienação parental muitas vezes não chega ao seu fim é porque ou o pai se suicida e mata o seu filho, ou porque a mãe enlouquece, fica pobre
porque uma das vertentes que Gardner afirma e recomenda é que empobreçam a alienadora, se assim podem chamá-las, e elas então, não tendo dinheiro, elas não conseguem suportar o custo de um processo. Só terminando, eu quero me identificar a vocês. Por que razão de nosso escritório estar colocando mais de 80 vídeos sobre esse assunto? E por que razão nós não aceitamos aqui patrocinar causas que tenham alienação parental? A razão primeira é porque esse caso, um caso muito especial, veio cair no meu colo em 2011 e 2012. E para defender uma pessoa que para mim é de suma importância, eu não medi esforços. E eu coloquei todo o nosso escritório para investigar, para ir a fundo sobre essa lei. E aí nós começamos uma militância querendo a revogação dela. Essa é uma das razões pela qual eu falo, e nós todos aqui temos falado a respeito. E por essa razão eu não quero pegar nenhuma causa dessa natureza, porque eu não quero dar a impressão que eu estou fazendo isto para captar clientes. Eu não preciso deste artifício. Sou um advogado que já estou há mais de 40 anos trabalhando, e eu tenho condições suficientes para tocar a minha vida sem necessidade de captar clientes dessa forma que possam estar pensando. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. E eu quero dizer aos homens de bem, às mulheres de bem, que fiquem bastante atentas este ano. O ano passado eu falei por várias vezes sobre isso e vou terminar agora mesmo falando sobre isso. Há um projeto de lei de número 4.488/16. Este projeto de lei trata da criminalização da mãe, porque a maioria das pessoas taxadas de alienadoras é a mãe. E eu tenho pedido a todos que falem com os seus deputados, falem com os seus senadores, cobrem deles, para que votem para que esse projeto de lei não seja aprovado. E agora, no final do ano legislativo, faltando uma semana para terminar o período legislativo, esse projeto de lei estava na pauta para ser julgado. E eu tenho absoluta certeza de que ele seria rejeitado. Então, o seu autor, que eu não vou citar o nome também aqui, porque é um deputado federal bastante conhecido, ele retirou da pauta esse projeto, porque assim ele não pôde ser votado. E agora, esse ano, quando as comissões se instalam, ele vai pôr de novo lá para ser votado. Então, as mulheres especialmente, fiquem atentas, porque segundo o parecer de uma deputada, que eu também não vou falar o nome dela aqui, até para protegê-la, ela fez um cálculo de que se esta lei for aprovada, nós teremos por ano 274.200 mães que serão presas. Haja cadeia para colocar tantas mães. Hoje nós temos mais de 2.000 crianças que foram arrancadas de suas mães e estão dadas em mãos de pais que não têm consciência, não têm compromisso nem consigo mesmo, nem com Deus e nem com a sociedade. Estão sofrendo e vão sofrer pelo resto da vida, se esta lei não for revogada
e se esse estado de coisas não for estancado. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até uma próxima vez, querendo Deus.